Ele não parou de fazer isso, porque ele viu que o giro, ainda mais que o Fórmula 1 tinha pouco torque naquela época. Adalto, ouvi você comentando sobre a tocada do Senna, que era excepcional. Poderia dar mais detalhes? Quais as principais características? Acredita que esse estilo ainda seria um diferencial nos carros atuais? O Adalto, você já falou muito sobre essas características. Agora, essa última parte da pergunta aqui é interessante, né? Se seria um diferencial nos carros atuais, né? Olha, Leandro, realmente, eu já falei bastante sobre o Senna, né? Essas perguntas, por exemplo, eu acho que os grandes pilotos do passado, eles seriam grandes pilotos hoje também. Como os grandes pilotos de hoje seriam grandes no passado também. Porque os grandes pilotos, eles têm algumas características que elas não mudam com o tempo, né? Os caras têm muito talento, os caras têm muita determinação, os caras são inteligentes, os caras se adaptam a regulamentos diferentes. Então, eu acho que todos os grandes... Por isso que eu acho que dá para comparar pilotos de épocas diferentes. Porque eu acho que eles têm muitas características muito parecidas, né? E de todos eles, dos que eu vi, o Senna é o melhor. Entendeu? O Senna é o melhor, porque o Senna era um cara obcecado pela Fórmula 1, pelo carro, pelas corridas. Ele era um cara obcecado, entendeu? Ele ia nos detalhes de tudo, ele ficava sem dormir, ele ligava para o engenheiro às 3 horas da manhã, entendeu? Então, o Senna era um cara que eu acho que se daria bem em qualquer carro, em qualquer tempo. Mas essa é uma opinião, pode ter que ter outras pessoas que não tenham essa opinião. A minha opinião, que eu vi, é essa. Eu acho que sempre estaria bem. Só para o Leandro não ficar assim frustrado, ou só a principal característica, né, Adalto? Você já explicou que era aquele lance do acelerador no meio da curva, né? Isso. Ele freava e acelerava ao mesmo tempo. Tem vídeo no YouTube que mostra isso daí. Procura coisa que só o Senna fez, até hoje. Procura vídeos de arquibancada da década de 90, que tem aos montes aí, você vai ver essa característica, né, que o Senna, ele fazia a curva com o pé ele freava e acelerava, até uma coisa de doido, né, sei lá como ele fazia. Doido, para manter o giro do motor alto. Manter o giro alto. Isso, exatamente. Porque tinha o negócio do turbo, né, tinha o negócio do turbo lag. Por causa do turbo, a gente achava que era por causa do turbo, mas quando tirou o turbo, voltou a ser aspirado, ele continuou fazendo isso. Ele não parou de fazer isso, porque ele viu que o giro, ainda mais que o Fórmula 1 tinha pouco torque naquela época, não era um carro com torque baixo, né? Quanto mais alto era o giro, melhor era a pegada quando tirava o pé da embreagem. Porque o Senna fazia isso com a embreagem, apertando a embreagem, ele ficava para manter o giro alto. Enquanto ele estava fazendo a curva. Então ele estava freando é impressionante isso. Ele fazia o ponta-taco para entrar na curva, e quando ele estava percorrendo a curva, ele continuava fazendo esse ponta-taco. Só que daí ele tirava o pé do acelerador, punha o pé na embreagem e acelerava. Ele tirava o pé do freio, punha o pé no acelerador e ficava acelerando para manter o giro alto. Quando era na hora de acelerar mesmo, que não ia mais precisar tirar o pé, aí ele tirava o pé da embreagem de uma vez e o giro já estava acima de... Naquela época os carros giravam mais que hoje, já estava acima de 10 mil, entendeu? Então ele pegava a aceleração lá em cima. Era uma coisa que ninguém fez até hoje. Ninguém fez.